Ainda hoje, psicóloga explica a importância da figura paterna no desenvolvimento das crianças. O que o pai realmente pretende estar aí trazendo, representando na educação dos nossos filhos. Vamos saber hoje no programa. E a gente vai continuar falando com vocês, porque a educação de toda criança começa dentro do próprio lar. A quem os pais transmitem valores éticos e morais para a formação do caráter pessoal. Até há pouco tempo atrás, educar estava relacionado à figura materna, que passava o dia todo em casa, transmitindo afeto e cuidado. Mas hoje em dia isso mudou bastante. Como o domingo é o Dia dos Pais, nós vamos falar hoje sobre a importância do pai na educação dos filhos, com a psicóloga clínica a doutora Marília Fiedilk, que sempre recebe muito bem os convites do Ver Mais. Muito obrigada pela sua participação, doutora. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos falar para quem está em casa, primeiramente, quais são os principais erros que os pais cometem na educação dos filhos? Bom, vamos começar com o lado positivo. Posso mudar um pouquinho a ordem? Pode. Vamos começar boazinha. Isso, então vamos começar boazinha. Eu acho assim que, principalmente, se os pais tiverem claro que a função de todo pai é proteção, apoio, suporte. Olha só, proteção, suporte e apoio. Ótimo. É a função principal do pai, né? Então, aquela ideia de que a mãe cuida da educação, ela realmente está superada, mas sempre, mesmo quando a mãe ficava em casa o tempo todo, a questão do apoio, do suporte, da proteção é da figura paterna. A figura paterna, ela é importante para construir a personalidade da criança. Inclusive, a figura paterna que vai dar a noção de limites, de disciplina, com mais firmeza para o filho. Isso se aprende até que idade? Isso se aprende desde pequenininho, desde o berço. O caráter da criança é desenvolvido foi formado até quantos anos? A base, a gente sempre diz na psicologia que a base é a primeira infância, que seria até os 7 anos. Certo. Ali está a base, é como se fosse a fundação de uma casa. Né, a fundação da casa, e a partir dali se estrutura a personalidade da criança. Então, se o pai se tornar extremamente presente, e aí o erro, vamos falar do erro? Vamos falar dos erros. O principal erro, eu diria, que é a ausência da figura paterna. Os pais, eles precisam entender que eles precisam estar presentes. Não importa se é pais solteiros, se são pais separados, ou se estão morando na mesma casa. Porque eu já vi muito filho extremamente solitário de pai, órfão de pai, com o pai morando na mesma casa. Nossa! Né? Porque às vezes o pai chega e ele está sempre envolvido. Ele chega, eu estou cansado do trabalho, agora eu preciso ver minha televisão, vou ver meu jornal, vou ver o futebol, vou para o computador, e esquece da importância da interação com o filho. Quem vai dizer para nós o quanto nós somos importantes é pai e mãe. Olha só. Pai e mãe é figura de referência na nossa vida. Não dá para terceirizar esse serviço. Não dá para terceirizar. E, às vezes, o que acontece? Numa separação, os pais, pela dor, às vezes, ou até mesmo pela comodidade, eles acabam se separando não somente da esposa, mas eles se separam também dos filhos. Eles se afastam dos filhos. E qual é a consequência disso para os filhos? Um sofrimento muito grande. Uma sensação de abandono, de não importância, né? Quer dizer, se o meu pai, que é a pessoa que deveria me amar com mais intensidade, com mais doação, não se interessa por mim, então eu não devo ser muito importante. Nossa. Então vai baixar muito a autoestima da criança. Existem muitas questões também quando há separação, que a mãe fica usando o filho como objeto de troca ou influenciando de certa forma. Nos termos jurídicos hoje se chama de alienação parental, né? Seja por parte do pai ou por parte da mãe. E, na verdade, isso é um crime com a criança. Os adultos precisam entender que a briga entre os adultos não deve deixar respingar nas crianças, né? É muito importante que na separação os adultos consigam entender: posso ter divergência com você, mas o nosso filho não vai se machucado com isso. Então, tem que facilitar o contato entre pai e filho. Não é essa história mais de que a mãe é o importante para a criança. Os dois são figuras de referência estáveis. A mãe tem seu lugar e o pai tem seu lugar. Não existe mãe nenhuma que consiga preencher o lugar de um pai. O lugar do pai, ele é sagrado e extremamente importante. A criança nasce, ela se torna uma criança, um adulto inseguro pela falta do pai na criação ou não?
Ela pode se tornar insegura sim, se ela não tiver, principalmente se ela tem um pai e esse pai não se interessa por ela. Porque uma coisa é uma situação, por exemplo, uma mulher que resolveu ser mãe solteira, então ela vai desde pequenininha, vai trabalhar essa questão e vai ter alguém na família, o avô, um tio, que vai fazer essa figura masculina de referência. Mas se eu tenho um pai e esse pai não se interessa por mim, eu vou sim ter uma questão de insegurança. E o pai é que vai estimular muitas vezes, vai apoiar, né? Vai estimular a criança a ir para o mundo. Então, é extremamente importante. E principalmente, eu queria dar uma dica assim, para quem ainda não é pai. O dia que seu amor ficar grávida, cuide com todo o carinho do mundo. Olha só. Porque o Reich, William Reich, que é um autor que eu estudei durante muitos anos, ele fala o seguinte: a maior miséria psíquica para uma criança, para um ser humano, é o sentimento negativo da mãe para com o seu companheiro, ou seja, para o pai dessa criança. Porque quando a mãe está num período gestando o seu bebê, tudo que a mãe sente, o bebê também vai sentir. Ele não tem condições de guardar memórias de contextos, porque o cérebro não está totalmente formado. Certo. Mas ele vai guardar sensações. Então, se a mãe se sentiu muito insegura, desamparada, isso vai repercutir no desenvolvimento da criança. Em termos de sensação, às vezes vai ser uma criança mais insegura, uma criança com uma sensação de abandono, e a gente não consegue entender por quê. Às vezes a gente vai investigar, tem a ver com a gestação. Nossa, olha só. Então, a gestação, a importância do pai estar ali, o carinho, o apoio para a mãe, o suporte emocional, isso vai fazer com que ele já comece a se tornar um grande pai a partir da gestação. Olha só. E se puder estar junto na hora do parto, melhor ainda. Para criar aquele vínculo, aquele momento mágico que é o primeiro encontro entre bebê, mãe e pai. Que coisa linda. É maravilhoso. O primeiro momento é maravilhoso. Doutora Marília, obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Eu que agradeço. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. Você sabe disso. Obrigada, minha linda.